Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Cumprimentamos também os nossos irmãos e amigos que nos acompanham nas nossas redes sociais, no Facebook da Igreja Batista no bairro Novo Mundo, em nosso Instagram, Igreja Batista no bairro Novo Mundo, e os amados irmãos e amigos que vão estar também assistindo depois no nosso canal no YouTube. Deus possa estar abençoando a todos. Convide a sua família e vamos juntos cultuar ao Senhor. Estamos alegres e felizes pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos reunidos como igreja para podermos prestar culto ao Senhor, estudar a palavra do Senhor, exaltar, louvar, adorar a Ele, que é o único digno de receber toda a honra, glória e louvor. Nós somos a Igreja Batista no bairro Novo Mundo. Você está convidado a estar sempre participando de todas as nossas programações. Vamos iniciar o nosso culto dessa noite orando. Quero te convidar a colocar a sua vida diante do Senhor neste momento, em oração, junto com toda a sua família. Quero convidar a irmã Márcia para vir até o microfone. Nós vamos estar orando também pela vida dos nossos missionários, a nossa campanha de missões mundiais, a qual nós vamos dar abertura no próximo domingo. Também orar pelos nossos irmãos e amigos que se encontram enfermos. Vamos juntos orar. Bendito Deus, graça nós te damos, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, ó Deus, na tua casa para louvar e engrandecer o nome do Senhor, que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Ó Deus querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui para ouvirmos, ó Deus, a tua palavra, para o nosso despertamento, ó Deus, para que cada dia nós possamos andar de acordo à vontade do Senhor. Que a tua palavra venha cada dia mais despertar jovens, adultos, criança, ó Deus, para andar segundo as verdades do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor morreu um dia na cruz para nos salvar. Obrigado, Senhor, pelo teu Filho, que nos garantiu o direito da salvação, aqueles que creem no Senhor como Salvador de suas vidas. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que ainda não fizeram esta escolha tão especial de ter Jesus Cristo como seu Salvador, que eles possam pensar, ó Deus, e tomar essa decisão. Ser com os nossos missionários que estão nos campos de missões, pregando a tua palavra, e nesse momento, ó Deus, de tanta dificuldade, ó Deus, em que o mundo tem atravessado, ó Deus, de enfermidade, ó Deus, de luta, de violência, que o Senhor, ó Deus, possa estar fortalecendo os teus servos, para levar, ó Deus, a tua palavra aos corações e proclamar, ó Deus, a esperança para que toda a terra possa se alegrar. Obrigado, meu Deus, ser com o pastor Elvis, que vai trazer o recado da tua palavra. Fortaleça ele e a irmã Raquel cada dia mais. Ser com os irmãos que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada um. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado recuperação aos nossos irmãos, ó Deus. Ser, ó Deus, com os vizinhos daqui, da nossa igreja, do nosso bairro, que nós possamos proclamar, ó Deus, as misericórdias do Senhor sobre a vida de cada um. Fica conosco, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Abra o seu cantor cristão no hino de número 289. Queremos convidar o pastor Helenilson, o irmão Estevão, para juntos louvarmos ao Senhor. 289.
Vamos adorar o Senhor com essa canção sacra do nosso cantor cristão 289. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar, do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre migro rio, e enfim vou descansar, salva além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça eterna some, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre migro rio, e enfim vou descansar, salva além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me, dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre migro rio, e enfim vou descansar, salva além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salva além do rio. Sim, na cruz, sempre migro rio, e enfim vou descansar, salva além do rio. Amém. Glória a Deus. Como é bom podermos louvar ao Senhor e termos a certeza de que pela vitória de Jesus Cristo na cruz, nós podemos nele confiar, nele temos salvação, descanso, segurança, devido à nossa confiança nele e à obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Amados, nós estamos felizes e gratos a Deus, porque na semana passada nós concluímos o estudo das cartas do apóstolo Paulo a Tessalonicenses, né, a igreja em Tessalônica, e hoje nós vamos iniciar o nosso estudo da carta do apóstolo Paulo a 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo enviada para Timóteo, né, essas cartas que são chamadas de cartas pastorais. São 3 as cartas no Novo Testamento chamadas de cartas pastorais. Primeiro, 2 Timóteo e a carta de Tito, porque Timóteo e Tito eram discípulos do apóstolo Paulo, pastores, jovens pastores, e essas cartas são para dar instruções a esses irmãos em Cristo, esses discípulos do apóstolo Paulo que estavam ali nas igrejas, dando continuidade, aquelas igrejas que o apóstolo Paulo havia pregado, implantado as igrejas ali naquelas cidades. Nós vamos ver que Timóteo, ele vai pastorear a igreja em Éfeso, e então o apóstolo Paulo escreve essas cartas para instruir aqueles pastores e também a igreja acerca da organização da igreja, acerca de muitos assuntos que são muito pertinentes para nós hoje também. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e enquanto nós estudarmos essas cartas, os irmãos vão perceber
como que os temas dessas cartas se aplicam para a nossa vida hoje. Como aquilo que foi dito há tanto tempo atrás se aplica para a vida da igreja hoje. Como as instruções do apóstolo Paulo para um jovem pastor naquele tempo serve hoje para nós, para a nossa vida, para a vida da Igreja Batista no bairro Novo Mundo, para a vida de cada um de nós aqui. Então, nós vamos hoje apenas ler os 2 primeiros versículos de 1 Timóteo, versículos 1 e 2, a introdução dessa carta. E essas cartas, chamadas de cartas pastorais, são assim porque foram enviadas, são assim chamadas porque foram enviadas para pastores, para Timóteo e para Tito, com o propósito de dar orientação a eles sobre as diferentes situações da vida da igreja. A igreja, ela tem muitas situações, coisas que acontecem, porque a igreja ela é formada de pessoas, né? Nós, irmãos em Cristo, igreja de Jesus Cristo, então são diversas as situações, e nós vamos ver o apóstolo Paulo, Deus, através do apóstolo Paulo, orientando Timóteo a respeito de muitos assuntos aqui. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2. Vamos juntos ler esses 2 versículos e então vermos o que a palavra de Deus tem para nos falar nesta noite. Vamos ler juntos? Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, ó Pai, pela Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, ó Pai. Obrigado por ter preservado a Sua palavra. Obrigado, ó Pai, por ter nos alcançado. Obrigado por hoje podermos estudar esta palavra, ó Pai. Essa palavra que é instrumento do Senhor para a salvação de vidas. Pedimos, ó Pai, que o Seu Espírito Santo nos instrua, nos ensine nessa noite, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Use o Teu servo para que o Seu nome seja glorificado, Pai. Muito obrigado pela vida de cada irmão. Fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amados, essa primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, das cartas pastorais, é a maior. Nós vamos ver isso. E depois da primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma, enquanto o apóstolo Paulo ele percorria as igrejas, nós sabemos que o apóstolo Paulo era um missionário, ele ficava um tempo em um local, plantava ali uma igreja, pregava o evangelho, pessoas eram salvas, ele deixava ali alguém responsável por aquela igreja e ia para outro local para pregar a palavra, e assim o evangelho ele foi se expandindo. Então o apóstolo Paulo ele chega em Éfeso, prega em Éfeso, e depois ele deixa ali Timóteo na cidade de Éfeso. Os irmãos conhecem a carta aos Efésios, é uma carta para essa igreja onde Timóteo está pastoreando. Então, o apóstolo Paulo vai para Macedônia e deixa Timóteo em Éfeso, e da Macedônia ele escreve essa carta para Timóteo, instruindo Timóteo a respeito da vida da igreja. E Éfeso, essa cidade era uma cidade grande, podemos dizer que era uma metrópole, ela era a capital da Ásia Menor, que hoje é uma parte da Turquia, a Ásia Menor. Então essa cidade, ela era uma cidade grande, era uma cidade que era importante, era uma cidade onde tinha um comércio importante, mas essa cidade, ela era marcada pela idolatria. Essa cidade era uma cidade onde as pessoas viviam na idolatria. Era um lugar difícil, um lugar onde ficava, ali, naquela cidade, ficava o templo da falsa deusa Diana, ou Artemis, são os 2 nomes dados para essa deusa. E ali aquelas pessoas naquela cidade viviam em torno da idolatria a essa deusa. Esse templo era um templo muito grande, um templo muito bonito,
e aquele templo movimentava até o comércio daquela cidade. Eram vendidos naquela cidade miniaturas daquele templo. E vinham caravanas do mundo inteiro para visitar o templo de uma falsa deusa. Um lugar onde não havia ali nenhum poder divino. Não havia ali o poder de Deus, mas eram ali adorados falsas divindades. Então aquela cidade estava marcada pela escravidão do pecado, pela escravidão da idolatria, pela cegueira espiritual. Muitas pessoas iam ali, pessoas do mundo inteiro, movimentavam o comércio da cidade em razão de um templo, de uma falsa divindade. Então a idolatria era algo que dava lucro para muita gente também naquela cidade. Assim como nós vemos em outras oportunidades na Bíblia, e vemos até hoje a idolatria a falsos deuses dando lucro para muita gente guiando outros para o abismo, para se enriquecerem, acontecia também naquela cidade. E então, o apóstolo Paulo, quando ele chega em Éfeso, assim como em outras cidades, ele encontra uma grande dificuldade, ele encontra grande perseguição, grande embate, porque ele vai ali e ele prega a palavra do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Ele prega a palavra do Deus Criador dos céus e da terra, e esse evangelho faz naquela cidade um avivamento. Muitas pessoas se convertem. Os irmãos vão ver que quando o apóstolo Paulo prega naquela cidade, vamos abrir as nossas Bíblias? Vamos folhear um pouquinho, vamos em Atos 19, irmãos. Olha o que a palavra de Deus faz na vida do ser humano, como que a palavra de Deus transforma uma cidade que vivia na idolatria, uma cidade onde as pessoas praticavam o misticismo, a magia. Olha o que Deus faz. Quando o apóstolo Paulo prega naquela cidade, lembre-se, eu estou falando dessa cidade porque é a cidade onde Timóteo está pastoreando uma igreja. Vamos ler. Muitos também dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e calculando o valor deles, acharam que montava a 50.000 moedas de prata. Ou seja, se os irmãos lerem os versículos antes, o apóstolo Paulo, ele prega a palavra ali, ele prega a palavra naquele lugar, e as pessoas entendem que elas estavam cegas, entendem que aquilo que elas estavam praticando era algo que era contrário à vontade do Deus vivo. Então, convertidas a Jesus Cristo, eles entendem, esses livros, essas coisas não me servem mais, e eles vão à praça pública e queimam aqueles livros. Tamanha foi a transformação na vida deles. Então essa cidade de Éfeso era uma cidade onde existia uma grande idolatria, mas que quando chegou o apóstolo Paulo, um instrumento de Deus, houve ali um grande avivamento, porque aquelas pessoas, elas estavam sedentas da verdade, e muitos então se convertem. A transformação promovida pela palavra de Deus em Éfeso, pessoas se converteram em massa, uma grande multidão se converteu e queimaram os seus livros que falavam de mentiras, porque agora eles conheciam a palavra da verdade, eles conheciam o evangelho de Jesus Cristo. A igreja de Éfeso, então, ela se tornou um ponto estratégico. A partir da expansão do evangelho ali, aquela igreja foi um ponto estratégico para que o evangelho se espalhasse por toda a Ásia, para que o evangelho alcançasse pessoas em toda a Ásia. Outras igrejas foram plantadas a partir dessa igreja. Durante os anos que o apóstolo Paulo passou nessa cidade, Timóteo estava com o apóstolo Paulo ali. Então Paulo falou para aquela liderança que, apesar de todo esse avivamento, eles precisavam estar vigilantes, porque iam surgir heresias, iriam surgir falsos mestres tentando deturpar o evangelho. Amados irmãos, eu pergunto para os irmãos, é diferente hoje? Em todo lugar onde o evangelho é pregado, existem também falsos mestres tentando deturpar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. Em todo o tempo o evangelho, ele é perseguido. A Bíblia é o livro
mais perseguido da história. Isso só prova o quanto a Bíblia é a palavra de Deus, porque se fosse um livro humano, já teriam conseguido exterminá-lo há muito tempo, mas como é a palavra de Deus, Deus preserva essa palavra. Então, ali o apóstolo Paulo, quando ele sai dessa cidade, após implantar ali a igreja, ele alerta os irmãos daquela igreja: olha só, fiquem firmes na fé, porque vai chegar o tempo que falsos mestres vão se levantar, lobos vestidos de ovelha vão estar no meio da igreja e vão tentar destruí-la. As pessoas muitas pessoas vão ser seduzidas por esses falsos mestres, vão ser desviadas do caminho, vão ser desviadas do Evangelho de Jesus Cristo. Então, 5 anos depois, que o apóstolo Paulo sai dali daquela cidade, depois da sua primeira viagem por ali, ele volta para Éfeso e deixa ali Timóteo. Observem, o apóstolo Paulo passou ali, se não me engano ele fica cerca de 3 anos pregando naquela cidade, vivendo ali, implanta ali uma igreja, depois ele continua sua viagem missionária e 5 anos depois ele volta e deixa ali Timóteo para pastorear aquela igreja. E então, Timóteo agora tem uma missão, porque o que estava acontecendo naquela igreja, exatamente o que o apóstolo Paulo havia dito, estavam surgindo falsos mestres, falsos ensinos. Então, ao longo dessa carta, nós vamos ver juntos, estudar as orientações do apóstolo Paulo, do experiente apóstolo Paulo, ao jovem pastor Timóteo, a respeito de como ele deveria liderar a igreja de Deus, fiel ao evangelho, firme na fé. Vamos ver juntos aqui então, esses 2 versículos que nós lemos, nos mostram algumas coisas a respeito da carta. Sempre que nós vamos estudar a Bíblia, os livros da Bíblia, nós podemos obter respostas fazendo pergunta para o próprio texto. Por exemplo, nós podemos perguntar para a carta a Timóteo: quem é o remetente dessa carta? E o versículo 1 vai nos responder quem escreveu essa carta. Nós podemos perguntar para quem foi escrita essa carta? E o versículo 2 vai nos responder para quem foi escrita essa carta. Nós podemos ver também no versículo 2 uma saudação do apóstolo Paulo para Timóteo, ou seja, do remetente para o destinatário dessa carta. Observe o versículo 1. Paulo, então quem foi que escreveu essa carta? Quem é o remetente dessa carta? Paulo, a primeira palavra dessa carta já nos diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo mandato de Deus. As cartas, assim como hoje também não é muito diferente, mas as cartas naquele tempo, essas cartas antigas, naquela época, elas eram escritas assim. Antes de começar o conteúdo da carta, era dito o nome do remetente, quem estava enviando essa carta, quem era o destinatário, e se fazia uma saudação. Normalmente era assim que eram escritas as cartas naquele tempo, e o apóstolo Paulo não foge a esse modelo. Observe, primeiro ele fala quem é o remetente: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Então, quem é o remetente? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é quem está escrevendo essa carta. Paulo se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. Observe, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta debaixo da autoridade de alguém. Essa palavra é a palavra de Deus, porque não é simplesmente a palavra do apóstolo Paulo, mas Paulo, ele é um apóstolo chamado, ordenado pelo próprio Deus. A palavra de Deus nos diz isso: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por mandato de Deus, porque essa carta, ela foi enviada para Timóteo, mas ela ia ser lida para toda a igreja. Então o apóstolo Paulo aqui está reafirmando que a autoridade aqui não é a autoridade do homem Paulo, mas é a autoridade de Deus, conferida ao apóstolo Paulo. Ele não está falando palavras dele, mas está falando da palavra do próprio Deus. Um apóstolo é alguém chamado e comissionado por Jesus. Paulo, ele não se auto-intitula apóstolo, ele não é escolhido como apóstolo pela igreja, mas ele é chamado pelo próprio Jesus. Quando ele é salvo, quando a vida dele é transformada no caminho de Damasco, ele ali é chamado para ser apóstolo.
quando Deus anuncia lá para Ananias que ele deveria ir até Paulo, ele diz: diga para Paulo, eu preciso mostrar a ele o quanto importa que ele padeça, que ele sofra por amor ao meu evangelho. Aquele que era um perseguidor dos cristãos passa agora a ser o maior anunciador daquele tempo da palavra de Deus, um grande missionário. Então Paulo, ele é apóstolo chamado pelo próprio Jesus Cristo, assim como os outros apóstolos foram chamados, os 12 foram chamados por Cristo. O apóstolo Paulo foi chamado por Jesus Cristo no caminho de Damasco para ser apóstolo dele. Paulo foi separado pelo próprio Deus. Então o remetente dessa carta é um homem separado pelo próprio Deus, por um mandato de Deus, por uma ordem de Deus, que não fala de modo próprio, não fala dele mesmo, mas fala daquilo que Deus disse. Ele é boca para que a palavra de Deus seja proclamada, assim como a igreja de Jesus Cristo hoje deve ser boca de Deus para proclamar essa palavra que foi revelada a nós também. E depois disso ele diz que é Deus quem o ordenou. Paulo, apóstolo de Cristo, segundo o mandato de quem? Foi quem que mandou? Foi o rei? Foi o imperador? Foi o governador? Quem que mandou? O próprio Deus. Apóstolo de Cristo, segundo o mandato de Deus, segundo a autoridade de Deus, debaixo da autoridade de Deus. E quem é Deus? Nosso Salvador. Ele diz, segundo o mandato de Deus, que é o nosso Salvador. Por quê? Porque Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha nele vida e vida eterna. Deus não poupou o seu próprio Filho, por isso Ele é o nosso Salvador. Ele entregou o seu Filho por nós, por amor a nós, mesmo sem nós termos merecimento algum. Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões espirituais. A maior de todas as bênçãos, a salvação em Cristo Jesus. Deus não poupou o seu Filho. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu sou apóstolo de Cristo, sob a autoridade de Deus, que é o nosso Salvador, que é aquele que nos salvou através da obra salvífica de Jesus Cristo. Deus é o arquiteto da salvação. Ele é quem arquiteta o plano de salvação. É Ele que nos chama para a salvação. É Ele que executa a nossa justificação. É Ele que, através de Jesus Cristo, nos glorificará no fim, quando Ele vier para nos buscar, quando Jesus Cristo vier para nos buscar. Deus é o nosso Salvador. E ainda no versículo 1, o apóstolo Paulo vai falar que Jesus Cristo, Ele é o quê? Qual é a sua esperança, meu irmão? Qual é a sua esperança, igreja? Qual é a sua esperança, meu amigo? Jesus Cristo, a nossa esperança. Jesus Cristo, esperança nossa. Então o apóstolo Paulo diz, eu sou apóstolo de Cristo, sob a autoridade de Deus, que é o nosso Salvador, e também Cristo Jesus, que é a nossa esperança. É por causa de Jesus Cristo que nós temos esperança. A presença de Jesus em nós é a nossa esperança de entrarmos na glória eterna. Já temos o reino dele em nós, e chegará o tempo em que o reino dele virá de forma visível, e nós estaremos eternamente com ele, face a face. Deus é a fonte da nossa salvação. Jesus Cristo é o consumador da nossa salvação. É isso que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui, quando ele fala sobre Deus Pai como Salvador e Jesus Cristo, a nossa esperança. Sempre lembrando, irmãos, essa esperança que nós temos em Jesus Cristo é uma esperança que nós temos certeza. Não é algo que nós esperamos sem saber se acontecerá, mas nós temos a certeza de que seremos glorificados com Cristo. Isso a palavra de Deus nos garante. Então, após se apresentar como remetente da carta e falar que está sob a autoridade de Deus, o apóstolo Paulo fala, essa carta é para, versículo 2, Timóteo. A Timóteo. E quem é Timóteo? Meu verdadeiro filho na fé. Nós vemos aqui o carinho, o amor existente entre o apóstolo Paulo e seu filho na fé,
Timóteo. Paulo chama Timóteo de meu verdadeiro filho na fé. E dá para a gente entender porque o apóstolo Paulo fala isso. Ele teve muitas pessoas, colaboradores, pessoas que ele investiu na vida dessas pessoas e não foram verdadeiros filhos na fé. Quando nós lemos as cartas, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando de pessoas que abandonaram o evangelho, que abandonaram o apóstolo Paulo. Nós vamos ver momentos em que o apóstolo Paulo fala que todos me deixaram, exceto, e ele fala a pessoa que está com ele. Então, muitos foram aqueles que o apóstolo Paulo investiu na vida deles, pregou o evangelho, mas eles não foram verdadeiros filhos na fé. Mas de Timóteo ele afirma, ele é um verdadeiro filho na fé. Timóteo, ele foi um jovem que desde a sua infância ele foi instruído na palavra de Deus. A sua mãe, Eunice, convertida a Jesus Cristo, a sua avó Loide, também convertida a Jesus Cristo, essas mulheres ensinaram a palavra de Deus a Timóteo desde a infância. Timóteo era filho de pai grego com uma mãe judia. E a mãe de Timóteo e a sua avó eram convertidas a Cristo Jesus. Por isso elas ensinaram, porque o pai, ao que tudo indica, não era alguém convertido a Cristo Jesus. Então quem ensinou foi a mãe e a avó, ensinaram Timóteo desde a sua infância. E aqui nós já estudamos um pouco sobre isso em outras oportunidades, mas vale sempre ressaltar a importância de ensinarmos as nossas crianças desde a infância a respeito da palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo 1,5, nós vamos ver a palavra de Deus dizendo que a mesma fé, sem fingimento, que habitou no coração da mãe e da avó de Timóteo, agora habita no coração de Timóteo. Porque o pai de Timóteo era grego, não era convertido a Jesus Cristo, então quem ensinou foi a sua avó e a sua mãe. Então o primeiro contato do apóstolo Paulo com Timóteo foi quando o apóstolo Paulo e Barnabé estavam realizando a primeira viagem missionária na província da Galácia, lá onde depois o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas. E muito provavelmente Timóteo, ele viu o apóstolo Paulo ser apedrejado, porque o apóstolo Paulo foi apedrejado em Listra, e Timóteo era daquela cidade. Esse jovem nasceu ali naquela cidade. Então, Timóteo ele foi um grande companheiro de Paulo, ele cooperou com Paulo em várias de suas cartas, ele conheceu o apóstolo Paulo na primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele foi companheiro de Paulo nessa viagem. Na terceira viagem também, ele esteve ali como companheiro de Paulo na viagem. Eles viajaram para a Ásia, para a Europa, eles viajaram por muitos lugares pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho de Jesus Cristo. Juntos eles visitaram a cidade de Filipos, onde depois é escrita a carta dos Filipenses, Tessalônica, onde nós estudamos as primeiras e segunda carta aos Tessalonicenses. Eles foram juntos a Bereia, e Timóteo ele foi um grande cooperador do apóstolo Paulo, a ponto do apóstolo Paulo, guiado por Deus, confiar a missão de Timóteo de ser o pastor da igreja de Éfeso. Timóteo foi alguém que serviu a Jesus Cristo, serviu a igreja e foi um discípulo, um colaborador do apóstolo Paulo em sua missão. Se os irmãos abrirem as suas Bíblias lá em Filipenses 2, 19 a 24, Filipenses 2, 19 a 24, vamos ver o apóstolo Paulo falando a respeito de Timóteo, falando a respeito desse jovem pastor. Vamos ler juntos. Ora, espero no Senhor Jesus enviar-vos em breve Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo as vossas notícias. Olha o que ele fala no versículo 20 a respeito de Timóteo. 20. Porque nenhum outro tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide de vosso bem-estar. 21, até o 24. Pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas sabeis que provas deu ele de si, que como filho ao Pai, serviu comigo a favor do Evangelho. A este, pois, espero enviar logo, que eu tenha visto como há de ser o meu caso.
Confio, porém, no Senhor, que também eu mesmo em breve irei. O apóstolo Paulo falando de como Timóteo era um obreiro fiel. O apóstolo Paulo queria até a cidade de Filipos, como ele não pode ir, ele envia Timóteo. Timóteo era um filho na fé para Paulo, era um cooperador de Paulo, era um mensageiro de Paulo às igrejas. Ele chegou a ficar preso com Paulo em Roma. Ele tinha um caráter aprovado, ele cuidava dos interesses de Jesus Cristo, da igreja de Jesus Cristo. Timóteo era um servo fiel a Deus. Timóteo era um pastor fiel ao evangelho de Jesus Cristo e tornou-se um grande companheiro e cooperador do apóstolo Paulo. Então, no versículo 2, a parte B, nós vamos ver, Timóteo agora ele tem uma grande missão: pastorear uma igreja no local difícil, no local de idolatria. Então o apóstolo Paulo, ele roga a Deus 3 coisas para a vida de Timóteo: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Graça, misericórdia e paz. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus estejam com você, Timóteo, porque a missão é difícil. Porque a missão não é nada fácil. Aqui o apóstolo Paulo, os irmãos se lembram? A saudação habitual do apóstolo Paulo é graça e paz. Aqui o apóstolo Paulo acrescenta graça, misericórdia e paz. Estejam na sua vida, Timóteo. Graça, misericórdia e paz. O que significa isso? O que é graça, irmãos? Graça, o favor imerecido de Deus. Graça, misericórdia e paz é o que todos nós precisamos, é o que todos nós dependemos, porque sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus, nós estamos perdidos e jamais teremos paz. Sem a graça de Deus, nós não temos direito nem condições alguma de alcançar a salvação. Sem a misericórdia de Deus, nós somos condenados ao inferno, nós somos condenados ao sofrimento eterno como consequência de nossos pecados. A misericórdia de Deus é o ato de Deus não nos dar aquilo que nós merecíamos, porque o que merecíamos era a condenação. E sem a paz de Deus não há verdadeira paz. Sem a paz de Deus só existem falsas ilusões a respeito do que é paz. Muitos pensam que vão ter paz quando alcançarem certos estados, quando alcançarem certas riquezas, mas tudo isso é ilusão. A verdadeira paz está em Deus. Graça é quando Deus nos dá o que não merecemos. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. E a paz é resultado da graça e da misericórdia de Deus sobre nós. Compreende isso? Graça é quando Deus nos dá o que nós não merecíamos, a salvação. Misericórdia é quando não nos dá o que nós merecíamos, o inferno. E paz é o que Ele nos dá pela sua graça e pela sua misericórdia. Temos paz com Ele, podemos nos chegar diante dEle. A graça se opõe à ideia de que nós temos algum merecimento na salvação. A graça de Deus, a obra de Jesus Cristo é o que nos salva pela fé. Sendo merecedores do juízo, nós recebemos misericórdia. Sendo merecedores do inferno, recebemos a vida eterna pela fé em Jesus Cristo. A graça e a misericórdia são a fonte, a paz jorra dessa fonte. Amados, graça, misericórdia e paz nos vem de Deus, pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor. E diante das dificuldades que Timóteo ia enfrentar nessa igreja, nós vamos ver a partir da semana que vem, os falsos mestres, os falsos ensinos que Timóteo deveria ali combater, e como ele deveria se portar. Então Timóteo ele iria precisar da graça, da misericórdia e da paz de Deus na vida dele, porque sem isso ele não conseguiria. Paulo pede essas bênçãos espirituais sobre a vida de Timóteo. Timóteo tinha a missão ali de combater heresia, combater falsos mestres, preparar uma boa liderança para aquela igreja, nós vamos ver isso na carta. Ele tinha
a missão de instruir. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo fala com ele a respeito de instruir mulheres, instruir homens, instruir jovens, instruir idosos. Ele tinha um papel de instruir toda aquela igreja. E assim como o apóstolo Paulo, amados, assim como o apóstolo Paulo roga a Deus por Timóteo, graça, misericórdia e paz, essa também deve ser a nossa oração para o nosso dia a dia, que a graça, a misericórdia de Deus estejam sobre nós, nos dando a paz de Deus, porque os tempos que nós vivemos também são tempos difíceis. Se vivemos fielmente ao Evangelho, vamos enfrentar dificuldades, Então o apóstolo Paulo escreve essa carta para que Timóteo permaneça firme, cumpra a sua missão como pastor, para instruir o apóstolo Paulo, instruir Timóteo ali a respeito de como ele deve pastorear aquela igreja. E essa carta tem muitos ensinos para mim e para você. Eu espero que, pela graça de Deus, nós possamos estar juntos aqui nas próximas quartas-feiras, estudando cada um desses temas. Foram importantes para Timóteo naquele tempo, foram importantes para a igreja de Jesus Cristo até hoje, e são temas importantes para mim e para você, e temas totalmente atuais. Os irmãos vão ver isso durante o estudo dessa carta. Espero que essa introdução já nos deixe aí com um gostinho de querer mais aprender a respeito dessa carta. Deus abençoe a vida de cada um de nós. Quero convidar o pastor Helenilson para nós orarmos, agradecer a Deus por esse tempo, podemos estar aqui juntos, louvamos ao Senhor, estudamos a palavra. Precisamos agora agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade. Quero convidar os amados a se colocarem de pé, nós vamos estar orando ao Senhor. Deus maravilhoso, Deus bondoso, único, nós agradecemos o Senhor por esse momento tão especial de estarmos aqui neste lugar de adoração, para glorificar e exaltar o Senhor, que é único e todo-poderoso. Obrigado a Deus por esta mensagem que veio de encontro aos nossos corações. Abençoa o teu filho, ó Deus, que foi usado pelo teu Espírito Santo, que falou agora aos nossos corações, e suplicamos o Senhor que o sustente, não só ele, mas também a sua esposa e todos os seus familiares. Pai bendito, nós te pedimos pelos nossos amigos e irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Pedimos também pelos nossos irmãos aqui presentes, que vieram a este lugar de adoração para buscar mais conhecimento e sustentação do seu Espírito diante do Senhor. Ó Deus, abençoa os irmãos que estão enfermos. Abençoa, ó Deus, aqueles que estão agora diante do Senhor, suplicando a tua graça. Ó Deus, nós te agradecemos, não que merecemos, mas é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E que Deus nos abençoe.